Está no ar o Pod Cutis, o mais novo podcast católico da internet. Pela missão Legião Acutis, não eu, mas Deus. Na apresentação, o missionário Antônio Emanuel. Pod Cutis, episódio 2. O semeador não desistiu. Mateus 13, 3-9. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com muita alegria, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos junto de vocês, mas esse dia para refletir a palavra de Deus. Convido você a abrir aí no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, do versículo 1-9. Proclamação do Evangelho segundo nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele dia, Jesus saiu de casa, assentou-se junto ao mar, e grandes multidões ajuntaram-se ao seu redor. Por isso, entrou no barco e sentou-se quando toda a multidão ficava em pé na praia. Ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: o semeador saiu para semear. Ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno rochoso, onde não havia muita terra. Brotaram logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram na terra boa e deram fruto, 100, 60 ou 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Essas são as palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra hoje ela vem nos trazer a provocação, que o semeador não desistiu. A parábola do semeador nos recorda de uma verdade fundamental. Deus nunca deixa de lançar sua palavra, mesmo diante das dificuldades, das distrações, dos pecados, das quedas humanas, o Senhor, ele continua semeando, A grande reflexão desse episódio não é apenas a semente, mas sobre o cultivo do coração. A semente continua sendo lançada. A pergunta é: o que estamos fazendo com o que Deus plantou em nós, O semeador não desistiu. Jesus continua semeando a sua palavra. Nesse mês de junho, acabamos de celebrar aí Santo Antônio, ele continuou anunciando essa palavra. São Carlos Acutis continuou espalhando essa palavra pelos meios digitais. A Legião Acutis deseja continuar semeando essa mesma palavra no dia de hoje. Eu lembro quando a gente rezava por essa missão lá atrás, e essa foi a primeira palavra que o Senhor nos deu, o semeador que saiu a semear. Mas a semente só produz fruto quando encontra um coração disposto a acolher, cultivar e guardar aquilo que Deus planta. O semeador continua semeando, a palavra começa falando do semeador. Jesus não escolhe apenas a terra perfeita, porque às vezes a gente pensa que Jesus vai escolher só aquele terreno que está bonito ali para plantio. Não, Deus às vezes vai escolher, como a própria palavra diz ali, o terreno que está espinhento, aquela pessoa que às vezes ninguém dá nada para ela, mas às vezes ela pode ser um grande evangelizador. A gente tem o exemplo do próprio Santo Agostinho, ninguém dava nada por aquele santo, É o Espírito Santo que faz, minha gente, Muitas das vezes a gente pensa que a sabedoria, é a própria palavra de Deus que fala, que o Evangelho ele vem para confundir os sábios, E a gente tem até o exemplo de São José, São José de Cupertino, que era um santo que sofreu muitas dificuldades ali na sua infância, Ele não teve a mesma possibilidade de educação que os meninos da sua idade tinham, mas Deus fez daquele homem um grande santo, Porque Deus ele pode fazer coisas impossíveis, Então, o impossível, às vezes, aos olhos humanos, é possível para Deus.
E então, mesmo, né, ainda dentro desse exemplo, mesmo quando o terreno parece difícil, mesmo quando os frutos demoram a aparecer, mesmo quando as pessoas parecem não escutar, a misericórdia de Deus, ela é insistente, ela nunca desiste de nós. Talvez por acaso que essa foi uma das primeiras palavras que marcaram o início ali da Legião Acutis, né? Como eu ia dizendo, porque desde o começo Deus nos ensinava que a nossa missão não é controlar os frutos, nossa missão é continuar semeando, né? E eu lembro quando a gente nasceu num período de muita dificuldade, né? A gente, né? Eu era coordenador de um grupo de oração, esse grupo de oração ele praticamente foi fechado por causa da pandemia. E a ideia que Deus colocava no coração é continuar uma missão. E a gente rezando ali, a gente entendeu que era uma missão pela internet, né? Hoje a gente está em 2026, então, ou seja, a árvore a gente conhece ela pelos frutos, né? E há 6 anos, né, Deus nos concede essa graça de estar evangelizando, vai completar agora em julho, né, esses 6 anos. Então, nossa missão é continuar semeando. Foi assim com Jesus, foi assim com Santo Antônio, foi assim com São Carlos Acutis. E deve ser assim conosco também, na nossa vida, né? As dificuldades não são o fim da história, né? A semente encontra pedras, encontra espinhos, encontra obstáculos, nós também na família, na vida familiar, né? Na vida espiritual, na vida profissional, nas nossas lutas pessoais. Quantas são as lutas, né, meus irmãos? A gente vê ali um exemplo da Sagrada Família, né? Até o Evangelho de sábado, né, no dia do Imaculado Coração de Maria, que nos recorda de algo muito importante, né? Quando Jesus ficou no templo ali, Maria e José viveram dias de profunda angústia, mas não perderam tempo procurando culpados, permaneceram unidos na busca. Muitas das vezes nós queremos resolver tudo de forma imediata, mas Deus também trabalha no silêncio, né? As dificuldades não são necessariamente sinal de abandono, pode ser o tempo em que Deus está aprofundando as raízes, né? Para ver também a nossa fidelidade, né? O ouro é provado pelo fogo, né? Como diz ali no livro de Eclesiastes, né? De Eclesiastes. O sal queima, a planta não destrói, quem criou raízes profundas, né? E a gente pode ter ali no exemplo de Nossa Senhora, né? Maria é a terra boa por excelência. Quando ouvimos a parábola do semeador, surge uma pergunta: existe alguém que acolheu perfeitamente a palavra de Deus? Sim, Nossa Senhora. E a gente falava de Santo Antônio, ele escreveu isso de uma forma bela, né? Ele nos diz que o Senhor criou o paraíso terrestre e colocou nele o homem, para que cultivasse e guardasse. Infelizmente, Adão o cultivou mal. Foi então necessário que Deus plantasse o paraíso, muitíssimo mais belo, Nossa Senhora, né? Então, mesmo diante de quando o homem consegue estragar, né, Deus faz surgir algo mais belo, que é Nossa Senhora, que é a imagem maravilhosa. Adão recebeu um jardim, Maria tornou-se o novo jardim de Deus, né? A nova Eva, né? Ave Maria, o novo paraíso, o lugar onde a palavra de Deus encontrou a acolhida perfeita. Maria recebeu a palavra, cultivou a palavra, guardou a palavra e ofereceu ao mundo o próprio Cristo. O Imaculado Coração de Maria é um modelo que acolhe a semente e produz frutos abundantes. Deus não pede que o nosso coração seja perfeito, mas deseja que seja cultivável. A gente precisa preparar esse terreno, né? Eu lembro muito do Padre Léo, né, que falava que o pecado é aquilo que impede o Espírito Santo de acessar o nosso coração, né? Porque o coração o nosso coração, ele está ali disponível para receber a palavra de Deus, mas é a mesma coisa da gente tornar inabitável, né? Porque o Espírito Santo, água e óleo não se misturam, né? Não é mesmo, meus irmãos? Então, uma vez que eu quero o Espírito Santo, eu quero dar, né, se a Deus, né, a gente tem até aquela jaculatória: vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Então nós pedimos essa passagem, mas nós temos que estar preparados, né, com a confissão em dia, né, prontos para receber esse Jesus ali na Eucaristia, para o Espírito Santo vir habitar conosco, né? E ele sabe, nós somos imagem e semelhança de Deus, né? E a imagem e semelhança de Deus, e o Espírito Santo habita dentro do nosso coração, mas ele precisa
que essa porta esteja aberta, porque Deus não invade, Ele bate a porta e vê se aquele coração está preparado. Então, os santos são frutos da palavra, né? Santo Antônio não foi grande apenas porque pregava, ele foi grande porque permitiu que a palavra criasse raiz em sua vida. Sua pregação alcançava multidões, porque antes havia transformado o seu próprio coração. Olha que forte, minha gente. Santo Antônio, o corpo dele foi exumado. O que permanece intacto é a língua dele, né? Ele pregava, né? Diz que a pregação dele alcançava de uma cidade para outra, né? E como esse homem abriu mão de uma vida para Deus, né? Ele era advogado, né? E como converteu multidões, né? Porque que ele cresça, que eu diminua, né? E foi assim que ele fez, né? Essa palavra do Evangelho, a eloquência que convence, o testemunho que transforma. E São Carlos Acutis também compreendeu isso. Ele não ficou apenas admirando a Eucaristia, ele permitiu que ela se transformasse a sua vida. Evangelizou, serviu, convidou outros para Deus. Os santos são frutos da semente acolhida. Maria acolheu a palavra, Santo Antônio anunciou a palavra, Carlos Acutis espelhou a palavra, e nós somos chamados a viver a palavra. Os meios mudos, a semente continua a mesma. Talvez a pergunta mais importante não seja que tipo de solo eu sou, mas o que está sufocando a semente em mim? Será que são as preocupações, a correria, o medo, o orgulho, a falta de oração, as distrações, o pecado? Porque o terreno pode mudar, um coração pode ser cultivado, um coração pode voltar a produzir frutos, né? Então, o semeador não desistiu, Deus continua lançando sementes, os meios mudos, a semente continua a mesma. Deus não procura apenas um lugar para lançar a semente, procura corações onde possa dar frutos. Então, Maria foi essa que recebeu a palavra, cultivou a palavra e ofereceu ao mundo o próprio Cristo. Então, os santos são frutos da semente da colheita. Deus é o semeador, a santidade nasce do cultivo. Deus não pede um coração perfeito, né, gente? Ele pede um coração cultivável. Vamos rezar pedindo tudo isso que o Senhor, né, hoje semeou em nosso coração, né, que Ele possa trazer vida a essas palavras, né, que essas palavras possam fazer fruto em nosso coração. Senhor Jesus, faz do meu coração uma terra boa, que a Tua palavra encontre em mim raízes profundas e produza frutos de santidade. Pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, de Santo Antônio e de São Carlos Acutis, ajude-me a viver e a anunciar o Teu Evangelho. Amém. Então Jesus continua semeando, Santo Antônio continua inspirando, São Carlos Acutis continua apontando para a Eucaristia, a semente continua sendo lançada. Talvez hoje Deus não esteja perguntando apenas que tipo de terreno que você é. Talvez Ele esteja perguntando, você está disposta também a ser um semeador? Porque o reino de Deus cresce exatamente assim, uma semente acolhida, um coração cultivado, uma vida transformada. E uma pessoa que volta a semear. O semeador não desistiu e nós também não podemos desistir. Não eu, mas Deus. Nós estivemos unidos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu o Pod Cutis. Se você gostou, curta, comente e compartilhe.